Ótimo! Estamos transmitindo pelo Instagram e pelo YouTube ao mesmo tempo. Ótimo! Ótimo! Bom dia! Bom dia, Maiara. O que mais? Deixa eu escrever o tema da aula. Salmo 126. Ótimo! Ótimo! Sejam igual meu pai, já cheguem abençoando a live. Bom dia, pai. Rodi Barril, para quem não conhece, é meu pai. Já chega abençoando a live, é sobre isso. Convida 10 pessoas para participar dessa live. Por que 10? Porque 10 é um número bonito. Convida aí 10 pessoas para essa live de manhã, que é uma live diferente, né? Do que a gente faz, que a gente costuma fazer. Frio por aí? 9 graus em Florianópolis. 9 graus. Fui na academia hoje, logo cedo. Frio. 9 graus em Florianópolis. Quanto que tá aí? Segundou, né? Segundou. Povo no Instagram, mais demorado. O tema da live de hoje vai ser o Salmo 126. Salmo 126. Bom dia, micropigmentação. Tô sem óculos, é que eu tô com essa luz aqui. Se eu colocar aqui, ó, vai ficar no meu olho e vai atrapalhar vocês. Então eu vou ficar sem óculos e Deus me ajude que eu consiga enxergar aí. Ótimo! Quem convidou 10 pessoas aí? Convida 10 pessoas, aperta no aviãozinho, convida 10 pessoas e a gente começa esse negócio. 7h25, vou lá pro YouTube. Se você ir pro YouTube, já tem gente no YouTube, a conexão é mais estável, tá? É mais estável do que o YouTube. É mais estável e não tem comentários, não tem notificações, então você aquieta a alma. Se você quer aprender, você vai para o YouTube, que você aquieta a alma, não tem comentário, não fica aparecendo notificação o tempo inteiro, então você sossega a alma, assiste de ladinho e é uma outra experiência, tá? Acredito que mais um mês por aí as nossas lives vão ser direto só pelo YouTube, tá? Ótimo! Sim, muita gente dormindo, né? Muita gente dormindo. Mais 2 minutinhos. Aperta o coraçãozinho aí, acorda. Não economiza dedinho, não. Aperta o coraçãozinho da live, aperta o coraçãozinho, curte a live aí, não economiza o dedinho. Dessa forma ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas que a gente está ao vivo antes da gente começar, tá? Salmo 126, versículo 3. Salmo 126. Ótimo, Mai sobrancelhas. Por que Mai sobrancelhas? Ótimo, 4h30. 4h30 já estava fazendo meu café e zarpando de casa. Cheguei na academia hoje um pouquinho antes das 5. Já fiz 1 hora de caminhada, escutando muita coisa, já fiz um treino, já comi um negócio ali, já começamos a live aqui. E é só o começo, segundamos. Ontem eu fiz só 5 horas e 40 de mentoria.
Só 5 horas e 40 de mentoria, doideira, né? E engraçado que é assim, muitos mentores, às vezes eles fazem jornadas grandes assim de mentoria. Mas a jornada grande que ele faz convida outras pessoas para falar também. E não, eu fiz 5 horas e 40 de mentoria, só eu falando. Só eu falando. Isso está salvo no meu Instagram. Se você quiser assistir, eu não sei se você vai assistir porque é muita coisa, mas foi doideira. Uma média de umas 70 a 80 pessoas assistindo às 5 horas. Foi doideira. Eu fico muito feliz em ver a galera se dedicando assim, a galera estudando, viu? Muito feliz porque são poucos que estão dispostos a fazer isso. A estudar, né? Quem dirá num domingo. Então vamos lá. Salmo 126, capítulo 3, fala o seguinte. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Alguém já acabou de escrever aí. E quando a gente vai para o versículo 5, fala o seguinte. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ou seja, os que com lágrimas estão passando o perrengue, com alegria vão colher. E aí a gente fala sobre o tal do processo. Ontem, domingo, 5 horas de mentoria, isso foi um processo. Algumas de vocês estiveram presentes, porque se você está dentro de um processo, se você está dentro de um processo financeiro, por exemplo, você está dentro de uma aprovação financeira, existe um processo de lágrimas, suor, lágrimas, sangue e gordura. Escreve essas 4 coisas aí. Dentro de um processo para você subir de nível, para você sair do patamar que você está e você ir para um próximo nível, por isso que as lives aqui de manhã são próximo nível, dentro desse processo de você semear, existe suor, lágrimas, sangue e gordura. Existe esse processo e você não tem como fugir de processo. Então vamos lá, vamos falar sobre processos, porque eu sei que muitas de vocês estão passando sobre processos em diversas áreas. Quantas de vocês aí já passaram por processos dentro de casamento, de separação, de reestruturação de um casamento? Quantas de vocês já passaram por um processo de traição? Quantas de vocês já passaram por um processo de quebrar financeiramente? Quantas de vocês já passaram por processos de saúde? Escreve aí um processo que foi muito difícil que você passou. Escreve um processo. E quando a gente está falando sobre processos, a gente tem que dar graças a Deus. E aqui dentro do versículo fala o seguinte: grandes coisas o Senhor fez por nós. Porque se a gente parar para pensar, o que a gente está passando hoje agora, ele é muito resultado de alguma oração que foi feita lá atrás. Ele é resultado, o que a gente está vivendo hoje é muito resultado de uma oração que aconteceu lá atrás. Porque deixa eu te falar, até a nossa oração ela é um processo para ser respondido, porque tudo é semeado. Se você fosse lá, se Deus tivesse te respondido as suas orações que você fez há 10 anos atrás e te dado naquele momento que você estava orando, talvez você nem estaria mais entre nós, porque a mesma bênção que pode ser uma bênção, ela pode ser uma maldição. Eu te falo por experiência própria. Se Deus me desse o que eu tenho hoje financeiramente há 10, 12 anos atrás, eu solteiro, moleque, ganhando um monte de dinheiro, eu não estaria aqui, talvez eu não estaria nem entre nós aqui de merda que eu teria feito, com carro, com um monte de merda. Então, grandes coisas o Senhor fez por nós. O que eu quero trazer aqui nessa manhã é para você refletir que, cara, o processo que você está passando, esse momento que talvez é de espere, esse momento de dificuldade que você está passando agora, é bênção na sua vida. É difícil você ver isso, é difícil você aceitar isso, mas a própria Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem.
Aí você fala assim, poxa, mas como assim? Fui traída e não sei o quê. Isso se chama cicatrizes. Isso se chama cicatrizes. Poxa, meu Deus, perdi isso, perdi aquilo. É difícil? É, porque eu não sei. Talvez você vai entender só no céu o que você passa, as provações que você está passando. O objetivo não é entender o porquê que isso aconteceu, mas sim o pra quê. Escreve aí, não é o porquê, e sim o pra quê. Que deixa eu te falar, muitas de vocês foram arrebentadas financeiramente, arrebentadas emocionalmente, arrebentada em saúde mental, arrebentada em outras áreas e hoje você tem cicatriz nisso. Você tem autoridade para chegar a aconselhar pessoas naquela área. Você tem cicatriz. Apóstolo Paulo falava muito sobre cicatrizes e deixa eu te falar, você é reconhecida no mundo espiritual pelas suas cicatrizes, não é por outra coisa. É o quanto de cicatriz você tem, o quanto que você apanhou e continuou de pé, você apanhou e continuou de pé, você tomou e continuou de pé. É assim que a gente é reconhecido por Deus, é assim que a gente é reconhecido no mundo espiritual. Então, muitas das vezes a gente olha aquele processo e putz, cara, eu já passei tanta necessidade, que isso vira cicatriz para hoje eu chegar para vocês e ter autoridade no que eu falo, de vocês escutar eu falando alguma coisa e vocês ver verdade nisso. Só que vocês só vê verdade nisso porque tem cicatriz que você não consegue ver, mas a energia com que eu falo aqui você acredita, você fala, caramba, é sob cicatriz. Então não é entender, oh, meu Deus, por que eu passei isso? Cara, se eu começar aqui a falar, Deus, por que eu fui tão humilhado? Porque eu dentro da igreja, às vezes ministrando para outras pessoas e sem ter o que comer dentro de casa. Por quê? Não é doideira isso daqui? E quantas foram as vezes, deixa eu falar para vocês. Alguns anos atrás, eu ministrava, eu era líder de célula de jovens, eu era líder de célula normal e eu era líder de célula de empresários, sem nem ter empresa, liderando, aconselhando pessoas e não tendo o que comer dentro de casa. Quem tá aqui comigo nessa live? Sabe o que eu e a minha esposa a gente comia em casa? Polenta frita. E eu aconselhando pessoas. Eu lembro um dia que o William, um cara lá de São Paulo, eu aconselhando ele morava num apartamento de 4 milhões na época, eu nunca mais ouvi falar desse cara. Morando num apartamento de 4 milhões em São Paulo, tendo um carro de 100 mil reais, e eu aconselhando aquele cara, e eu falando sobre a palavra de Deus, e falando para ele acreditar no casamento dele. E eu acordando no horário de pico em São Paulo para poder entrar por trás no ônibus, não pagar a passagem e poder comer um salgado com o dinheiro da passagem. Você sabe o que é isso? Isso vira cicatriz. Isso vira cicatriz no mundo espiritual. Então, se eu ficasse aquele tempo lá atrás falando, mas por quê? Talvez eu não estaria morando onde eu moro hoje, talvez eu não teria a condição que eu tenho hoje. Então, quando a gente fica ali muito fissurado no processo, meu Deus, coitado, olha a minha vida, gatona, deixa eu te falar, todas as coisas cooperam para o bem, mas por que eu não sei? Tem muita coisa que você vai passar, ainda que não vai ter explicação. Poxa, como é que você explica, por exemplo, a perda de um filho? O que pode se falar para confortar a perda de um filho? Cara, eu não sei. Não é sobre isso. Mas talvez daqui um pouco, vai ter um pra quê disso. Eu já passei muito processo dentro do meu casamento. Que se você vir falar de casamento comigo, eu vou te dar um show. Se você vir com qualquer desânimo de casamento, eu vou te dar um show, eu vou te dar um choque. Que, meu Deus, se você vir falar de área financeira, eu vou te dar um choque que você não está ligado. É doideira, são tantos os processos que a gente passa de perda,
processos de traição, processos de, cara, já não tenho nada e ainda as pessoas vêm e me traem. E eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui, pessoas que vão escutar essa live, passaram por coisas assim ou até piores. Só que deixa eu te falar, a provação ela é uma prova. E se você não passa nessa prova, você volta. Olha só que doideira isso daqui. Salmo 126, versículo 5, fala o seguinte: os que semeiam em lágrimas. Os que semeiam em lágrimas. Não está falando de alguém que está só chorando. Antes do choro, antes das lágrimas, está falando semear. Então, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, o que você está fazendo? Porque é engraçado, né? A galera, acha que as coisas vão cair do céu. E nesse versículo aqui está muito claro que não cai do céu. Os que semeiam em lágrimas. Ou seja, aquele trabalho que você não quer fazer. Aquele trabalho que te dói você fazer. Aquele trabalho que é cansativo. Aquele trabalho que, cara, tem que acordar 4:30 da manhã. Sério. Poxa, eu tenho que ler um pouco mais os que semeiam. Poxa, eu tenho que participar de uma mentoria tão grande. Poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Note, tudo na Bíblia e tudo na nossa vida é uma questão de você semear. O que você está colhendo hoje foi você que plantou. Se você olhar para dentro do seu casamento e falar, cara, meu casamento tá uma M, 50% desse problema aí é seu. Porque é muito fácil a gente pegar e a gente virar o canhão para outra pessoa e falar assim, é culpa do meu marido. Não é, 50% é seu. Não, mas ele traiu, ele fez isso, gatona. Não é só sobre um, é sobre os dois. Se você está hoje financeiramente você não está bem, você está colhendo o que você plantou, tudo é. Se você olhar para a natureza, se você olhar para a natureza, e Deus fez, toda a natureza fez tudo antes da gente. Tudo há um processo de semear, cresce e depois dá frutos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de plantar alguma coisa, mas quando você pega uma semente e você põe no solo, você abre um buraco, você põe no solo, aquela semente é sufocada até que ela estoura. Ela é sufocada. Ela não é no conforto que ela dá fruto. Ela é sufocada. Ela é sufocada, ela precisa explodir. Quantas de vocês estão sendo sufocadas em todas as áreas e estão dando um passo para trás? Ou seja, se os que semeiam em lágrimas, e aí você não está semeando porque você está sufocada, e aí você dá 2 passos para trás e fala assim, deixa a vida levar, tudo vai dar certo, tudo no tempo de Deus. Deixa eu te falar, não é tudo no tempo de Deus não. Se você tem o livre-arbítrio, você tem que semear. Deus não está falando aqui, ei, no meu tempo deixa que eu planto e você colhe, não é sobre isso. A Bíblia fala o seguinte, o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, eu tinha coisas de menino. Hoje eu sou homem e eu tenho coisas de homem. Então muitas das coisas você não tem ainda por falta de maturidade, às vezes espiritual. Às vezes você não tem maturidade espiritual para receber o que é seu. Para você tomar posse do que é seu, às vezes já era para ser grande. Às vezes já era para você estar explodindo, às vezes já era para você ter funcionários e muita coisa. Mas você chega no processo, chega na hora da prova, chega na hora que sufoca, a semente te sufoca, você volta atrás e mata a sua fé. Porque a gente tem desculpa. A gente tem muita desculpa. É a primeira desculpa do mundo, do Adão. Deus fala, e aí Adão? Fez cagada, né? Então Deus, olha só, Adão coloca a culpa em Deus, fala, a mulher que tu me destes fez eu comer a maçã.
Desde Adão, a gente dá desculpa. Desde Adão, a gente tira o nosso da reta, joga nas costas dos outros, aí Deus fala, ah é? É. A culpa é minha, então. Então beleza, agora do suor do seu trabalho você vai comer. Porque você tinha tudo que você precisava aqui, ó. Você tinha tudo que você precisava, no final do dia a gente trocava ideia face a face por Deus, aí você está colocando a culpa em mim. Então beleza, agora é do suor do seu trabalho. Do suor do seu trabalho, alguém plantando soa? Quem está aqui? Quem está aqui nessa live? Escreve eu. Preciso que você entenda isso. Porque foi uma chave que virou na minha vida. Virou, então, cada dia que eu acordo cedo, cada coisa que eu estou fazendo, eu vejo isso como semente. Eu vejo isso como semente, então todas as minhas ações é semente. Se eu acordo cedo é uma semente. Se eu escuto uma pregação é semente. Se eu escuto um podcast é uma semente. Tudo é semente. Quanto mais eu semear, e muitas das vezes esse momento de eu semear é em lágrimas, não propriamente dito lágrimas, mas lágrimas de dor, lágrimas de cansaço. Cara, eu tô com a minha voz, com a minha garganta de um jeito, que só ontem foram 5h30 eu falando, ao vivo. Alguém de vocês, escreve aí pra mim, alguém de vocês já falou durante 5 horas seguido, só você falando? Foi isso que aconteceu ontem. Então todas essas coisas eu vejo como semear. Eu estou semeando. (126), versículo 6. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear. Não está falando o seguinte, aquele que deita em casa, fica chorando e espera o tempo de Deus. 126, versículo 6, aquele que sai, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilos, trazendo... Então é sobre semear. Então é sobre semear. Então a gente precisa entender, Gatona, você precisa entender que existe um processo de semear. Existem coisas que você só está recebendo agora porque espiritualmente você é criança. Você não está pronta para receber coisas maiores. Por quê? Às vezes por mentalidade, às vezes por não dar conta. Às vezes você quer crescer tanto financeiramente. Poxa, eu quero crescer muito, eu quero muito dinheiro e você não sabe lidar com o dinheiro que você tem. Às vezes você quer, poxa, eu quero ganhar 10 mil reais, e daí, poxa, eu te dou 10 mil reais, o que você faz com 10 mil reais? Eu não sei, eu tenho que comprar, eu tenho que isso. Não está pronta. Poxa, eu quero crescer, cara, você não dá conta nem dos clientes que você tem, de fazer um negócio bonitinho, você vai contratar funcionário para quê? Muitas são as pessoas que não têm funcionário, porque se ter funcionário, a pessoa vai pisar no funcionário. Vai tratar como escravo. Ei, quando eu era menino eu tinha coisas de menino. Você tem que prestar atenção no que a palavra fala. Quando eu era menino eu tinha coisas de menino. Quais são as atitudes que eu tenho hoje como menino? É coisas que eu fico me perguntando direto. Cara, o que eu tô agindo que nem um menino? Que quando eu crescer, quando eu ser adulto, aí Deus vai começar a dar coisas de adulto. Ei, minha filha vai fazer 4 anos mês que vem. Eu poderia dar um carro para ela? Escreve aí. Ela vai fazer 4 anos. Eu poderia dar um carro para ela? Quer ver? Isso vai ficar muito claro agora para vocês. Quando eu era menino, eu tomava leitinho. É o que a palavra fala. Minha filha tem 4 anos. Eu poderia? Vocês estão falando que não. Sim, eu poderia, eu tenho dinheiro para isso. Quem pegou? Porque eu falei. Vocês estão falando que não, mas eu posso. Eu tenho grana para isso. Só que por que eu não dou? Criança. Agora pensa, Deus olhando para a gente, às vezes a gente perguntando as coisas,
A gente pedindo as coisas e Deus fala, cara, mas você é criança, cara. Como que eu vou dar esse negócio aqui? Você vai se lascar. Como é que eu largo um carro para uma criança de 4 anos dirigir? Aí a gente precisa ver, será que aquilo que a gente está pedindo para Deus convém com o que eu estou semeando? A cabeça. Será que aquilo... Escreve. Será que aquilo que eu estou pedindo para Deus, será que aquilo que eu estou desejando, eu estou semeando de acordo? É aqui que sua cabeça tem que ficar assim. Caramba. Estou pedindo para Deus vários funcionários e não fiz um curso de gestão de liderança de funcionários. Não sei como lidar com funcionários. Você parou para pensar nisso já? Será que aquilo que eu estou pedindo para Deus, eu estou semeando para isso? Eu estou semeando de acordo, eu estou trabalhando para isso, eu estou trabalhando tanto quanto? Porque quando você olha para uma pessoa trabalhando 2 vezes mais do que você trabalhando 8, a pessoa trabalhando 16, é uma questão de lógica. Quem plantou mais? Quem plantou mais? Cara, sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? O povo é tão religioso, ignorante a um tanto, que chega a ser revoltante. Eu não gosto de conversar com gente religiosa. Eu não gosto, sabe aquele cara que, nossa, eu sou tudo certinho. Cara, o que eu recebi no meu direct ontem, de meninas falando assim, de que adianta ganhar tanto dinheiro e perder sua alma? Quando eu postei lá 5 horas de mentoria em pleno domingo, você acredita que eu recebi isso? De que adianta trabalhar tanto e matar a sua saúde? Vocês acreditam que eu recebo isso? De gente religiosa? Não, chega a ser revoltante. Hoje eu na academia lendo aquilo lá, falei, não é possível. O que essa pessoa sabe da minha vida? O que essa pessoa sabe o quanto eu oro, o quanto eu não oro? O que essa pessoa sabe? Ai, ganhar tanto dinheiro e perder a alma. Cara, é um povo religioso que não tem nada na vida e vai sempre viver assim, não tendo nada, porque não semeia bosta nenhuma e acorda cedo para colocar o dedo na vida do outro. Cara, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fico eu imaginando, não, deixa eu acordar 5 horas da manhã, em vez de eu ir cuidar da minha vida, em vez de eu ir semear na minha saúde, semear na minha cabeça, semear nas coisas, deixa eu olhar os stories dos outros e criticar. Ah, pelo amor de Deus, cara. Aí aquela pessoa ansiosa que não tem cliente nenhum no dia, tá devendo um monte de coisa, mas em vez de resolver, em vez de semear, não. Deixa eu assistir stories e falar que de que adianta ganhar tanto dinheiro e perder a sua salvação. Eu falo, cara, você acha que você está indo na igreja e você está salvo? Se resume a isso. Ir na igreja, todo domingo, tum, bater cartãozinho, tô salvo. Entendeu nada. Entendeu nada. Gatonas, olha só. Dentro do processo que você está vivendo, e eu tenho certeza, escreve aí qual é o processo que você está vivendo. Escreve aí. Se é casamento, se é financeiro, se é de saúde, se é mental, se é com filhos. Escreve aí. Todo mundo está passando por um processo. Todo mundo está passando por um processo a todo momento. E deixa eu te falar, não é o último. Não é o último porque eu não sei se você já jogou videogame. Eu não gosto de videogame, tá?
Eu já tentei gostar de videogame, mas eu não gosto. Se você não gosta assim como eu, você entende que para você passar de fase as coisas ficam mais difíceis. Tamo junto aqui? Tamo junto até aqui? Você tá numa fase, as coisas são fáceis. Aí você passou de fase, não fica mais difícil? Quem tá aqui? Ok? Beleza. Então por que você está reclamando se ficou mais difícil? Deixa eu te falar uma coisa. O sucesso em qualquer área, ele não te encontra você andando de ré. O sucesso em qualquer área. Físico, espiritual, casamento, qualquer área. O sucesso ele não te encontra andando de ré. Não está falando aqui, ó. Os que voltam, olha só, a palavra não está falando assim, os que voltam chorando. Não. Os que vão andando. Não está invertido aqui, porque aqui está assim, ó, voltará com júbilo. Não está falando assim, ó, os que estão voltando estão ficando felizes. Não. Os que saem chorando, os que avançam, os que põem o terror, os que fazem acontecer, os que vão do jeito que tá. Meu Deus, eu tenho vergonha, mesmo assim eu vou fazer stories. Eu não dou conta disso. Eu sou burrona, eu sou isso, eu sou aquilo. Gatona, eu sou o cara mais improvável para estar aqui. Eu sou o cara mais improvável para ter o faturamento que eu tenho hoje, para ter a vida que eu tenho hoje. É fácil você olhar e falar, não, mas é que ele é loirinho, ele é isso, ele é aquilo. Pelo amor de Deus, Gatona. Sou burrão, com força. Terminei o ensino médio fazendo supletivo. Dificuldade do cão de interpretação de texto até hoje. Tem um texto aqui, eu preciso interpretar o texto, pelo amor de Jesus Cristo. Mas eu vou andando e eu vou fazendo, eu vou andando e eu vou fazendo, eu vou andando e eu vou fazendo. E daí você que é religiosa, você que é perfeitinha, você que é perfeccionista, não faz nada, tá retrocedendo. E eu tô andando, eu tô avançando, as coisas estão me alcançando. Eu estou em movimento, as coisas estão chegando até mim, eu estou em movimento, eu estou fazendo acontecer, eu tô andando pra frente. Gatona, pelo amor de Deus, não para essa semana. Não para se lamentar. Anda, se movimenta, não fica chorando, não fica usando uma fé burra de que Deus vai fazer todas as coisas. Ele não vai fazer. Tem milagre que nem Deus consegue fazer. Presta atenção, tem milagre que nem Deus pode fazer, que é o milagre de você levanta a bunda do sofá, abre um livro e vai estudar. A gente chega ao ponto de que a menina abrir um curso e estudar, isso é um milagre. A gente chega ao ponto de que passam 12 meses a menina não lê um raio de um livro. Quem está comigo? Se movimenta. Se movimenta. Água parada apodrece. Água parada apodrece. E deixa eu te falar. 70% do nosso corpo é água. Água parada apodrece. Escreve aí. Água parada apodrece. Se a Bíblia fala que dentro de vocês tem que fluir rios, não está falando vai fluir um açude. Um negócio parado. Vai fluir rios. Rios de água viva. É movimento, Gatona. É movimento. Por isso que aqueles que saem semeando, aqueles que saem semeando e chorando voltarão. Não está falando o seguinte, aquele que deitou e começou a chorar e se lamentar e falar que coitado de mim, meu Deus, e nada dá certo e ninguém me apoia, voltarão com alegria. Não está falando sobre isso. Eu não sei se vocês têm a mesma Bíblia que eu. Vocês têm essa mesma Bíblia que eu aqui?
Porque se vocês têm essa mesma Bíblia que eu, vocês têm que entender, gatona, segunda-feira eu vou botar para quebrar. Essa semana eu não vou parar. Com lágrima ou sem lágrima, eu não vou parar. Eu vou fazer acontecer, eu vou me movimentar. Eu vou fazer, tô lendo aqui e não tô entendendo nada. Eu sou um. Leio metade do livro e não entendo nada, mas eu tô me movimentando. Ah, já que eu não entendo nada, deixa eu ver rios. Não é sobre isso. Tô falando que eu sou um cara extremamente improvável e eu fico ali, batendo, acordando mais cedo, estudando mais, não entendendo nada, não aprendendo nada, mas eu tô ali em movimento, tô ali em movimento. Aí você escuta eu falar durante 5 horas no domingo e não ficar repetindo informação e vir cada vez conteúdo novo. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as estratégias que eu tenho são criadas no ao vivo. Todas as estratégias de vendas são criadas no ao vivo. Todas essas coisas que eu falo aqui para vocês, vocês veem que eu não fico lendo nada. Aí você pode ser extremamente religiosa, extremamente cristã e pensar, caramba, o cara é usado por Deus. É isso. Eu estou em movimento, Deus fala, vamos dar graça para esse cara aí falar alguma coisa que preste. Eu estudo, eu não tenho essas revelações, eu não tenho. Eu me movimento, Deus manda o download. Quem entendeu isso daqui? É no movimento que Deus manda o download das coisas. Quantas vezes você vê eu na live, eu falando as coisas, eu paro, eu olho pro lado, eu começo a escrever. Porque naquele momento veio uma estratégia para me transformar em um curso. É naquele momento, não é paradinho fazendo nada. Eu não tenho estratégia vendo Netflix. Escreve aí. Você tem ideia de negócio, ideia de post, ideia de live, ideia de stories, ideia de alguma coisa assistindo Netflix? Ah, William, você está falando que não é para fazer? Eu falei isso. Porque ontem eu trabalhei o dia inteiro. E no final do dia eu fui sim assistir Netflix com a minha esposa. Você precisa parar de ser esses religiosos chato, esses religiosos quadrado, de trabalha tanto, ganha dinheiro e perde sua alma. Pelo amor de Jesus Cristo, não faz um raio de um stories para evangelizar ninguém. Mas ir no direct dos outros encher o saco, meu Deus, aí são os doutores em teologia. Porque eu fui no culto e o pastor falou isso e falou aquilo. O pastor falou e você falou o quê? Qual é a revelação que você tem da palavra? O que entra na sua cabeça e tem revelação? O que? De você. Não, mas é que tal o pastor falou. Gatonas, água parada apodrece. Quer ver? Quantas de vocês já foi lavar roupa, colocou uns panos de água e esqueceu lá, aquilo lá apodreceu, cheirava ruim aquilo. Quantos de vocês já fez isso? Sabe esses panos de chão que você coloca na água assim? Você passou o pano e aí você esqueceu 2, 3 dias. Como que fica aquele pano? Não fica podre? Não fica imundo aquilo lá? Às vezes você não consegue nem dar conta de lavar, mas aquilo lá tem que jogar fora. Quem já fez isso? Água parada apodrece. 70% do nosso corpo é água. Cabe a você, cabe a mim, dentro das 24 horas que Deus nos concede todos os dias, que Ele sopra o Espírito dele e você tem mais 24 horas. Gatonas, eu tenho mais 24 horas. E o que você vai fazer? Como você vai se movimentar? Ou melhor, o que você vai semear no dia de hoje? Como, onde e por que você vai semear? O que você vai semear hoje? O que você vai semear? O que você vai semear? Escreve aí o que você vai semear.
Porque se tem alguma área que você falou, estou passando um processo financeiro, é você semear, estudar o que vai resolver esse processo financeiro. Poxa, estou passando por um processo no meu casamento. O que você vai semear? Vai ler o livro 5 Linguagens do Amor. Se mexe, gatona. Se mexe. Ah, estou passando um processo de saúde. Vai cuidar da sua saúde, vai caminhar 10 minutos, vai tomar um pouquinho mais de água. O que você tem que fazer? Onde você vai semear? Qual área? Coloca aí, faz um compromisso com você nos comentários. Escreve, porque a sua palavra até então é um compromisso com você. Escreve onde você vai semear hoje. Qual é a área da sua vida que você vai semear hoje? Não é amanhã e não é o que Deus vai fazer, é o que você vai fazer. Que deixa eu te falar, Deus age depois que você dá o passo. Deus abre o mar depois que você pisou no mar. Jesus transforma a água em vinho fazendo. Não é, nossa, chacoalhou, vinho pronto. Não, deixa eu fazer. Deixa eu te falar. A Bíblia fala assim, ei, eu chamo os loucos para confundir os sábios. Eu chamo os loucos, eu chamo os improváveis, eu chamo aqueles que... Cara, olha só. Quando eu fui para dentro do marketing, isso há 7 anos atrás, eu entrei no escritório que eu não sabia nem o que eles falavam lá dentro. Eu juro por Deus que na mesa, assim, eles tendo reunião, eu pegava o meu celular e anotava o nome das palavras para mim chegar em casa e procurar. O dono desse escritório, o cara trabalhou na Microsoft, falava várias línguas. Um cara muito inteligente, meu irmãozão até hoje. Ele era pra estar onde eu tô. Com o resultado que eu tenho. Ele, não eu. Eu não tenho qualidades pra isso. Cara, ele começa a falar, eu gelo pra ele falando. Eu fico quieto assim, ó, ele falando as coisas, ele explicando em todas as áreas. Mas e aí, por que um vinga, outro não? Porque eu escolho os loucos, eu escolho os improváveis. Quem mais semeia? Quem mais está semeando? Quem mais está fazendo? Quem mais está se movimentando apesar de? Escreve aqui no chat, apesar de. Quem está fazendo apesar de ter filhos? Apesar de não ter apoio? Apesar de sou burrona? Apesar de não consigo entender o que leio? Apesar de não sei um monte de coisa? Apesar de. Quem está fazendo apesar de? Cara, eu tenho muita vontade de desistir desses livros que eu leio. Mas muito. Muito. Eu não entendo a maioria deles. A maioria dos livros que eu leio, eu não entendo nada. Eu falo, meu Deus, que perdi de tempo. Meu Deus do céu, perdi uma semana com esse livro aqui, não entendi nada, não fiz um post com esse livro. Mas talvez eu estou semeando. Talvez fisicamente o que você está fazendo aí, visualmente você não vê. Mas existem coisas acontecendo no mundo espiritual. E quando chegar o sucesso do dia para a noite, que é o te tirarei de cauda e te colocarei por cabeça, isso não vai acontecer sem você ter semeado. A palavra é muito clara. Eu te tirarei de cauda e te colocarei por cabeça. Quando? Quando você crescer espiritualmente, mentalmente. Porque você só coloca para fora o que você já cresceu aqui dentro. E se aqui dentro a sua mente é pequenininha, é mente de criança, entenda o criança quando eu estou falando. O de criança só dou conta disso. Não dou conta de ter mais coisa. Então é isso que você vai receber.
O que a gente tem, o que Deus nos entrega, é o que a gente dá conta. Então eu acabei de dar o exemplo da minha filha. Ela não dá conta de ter um carro. Mas eu tenho condição de dar o carro. Por que eu não dou o carro para ela? Porque ela não dá conta. Deus tem todas as coisas, dono do ouro, dono da prata. Por que uns têm e outros não têm? Você dá conta? É sobre isso que você tem que refletir. Você dá conta? Porque se você desse conta, talvez você teria isso. Imagina, Deus cheio dos presentes para dar para a gente, cheio das portas, cheio das coisas prontos para dar para a gente. E Ele olha para a gente e fala, poxa, esses meus filhos não estão preparados para isso. Cara, quanta coisa que Deus deve ter para mim e eu não estou preparado para isso. Mas eu falei, cara, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer o possível. Quanta coisa, quanta bênção às vezes Deus tem ali pronta para entregar, para eu pegar aquilo ali, ajudar mais pessoas, contratar mais pessoas, expandir, abençoar mais a vida das pessoas, entregar e eu não estou pronto. Como que o nosso Pai tem tudo, e a gente está passando perrengue? Cara, é isso que vocês têm que pensar, é isso que tem que estar na cabeça de vocês falando, cara, Deus é ilimitado, ilimitado. Sabe quem limita a nossa vida? Quem está limitando nossos ganhos? Quem está limitando nossos crescimentos? Você consegue me responder isso? Quem está limitando o tamanho do seu estúdio hoje? Quem está limitando a sua conta bancária? Quem está limitando o sucesso em qualquer área da sua vida? Se você está acima do peso ou abaixo do peso? Quem está limitando? Quem está limitando? Foi essa chave que eu virei. Gatonas, foi essa chavezinha que eu virei. Eu falei, caramba, é eu mesmo que estou parando meu crescimento. É eu mesmo que não estou dando conta. Então o que eu tenho que fazer? Se movimentar. Primeira coisa é se movimenta. Primeira coisa é se movimenta. Gatonas, começando mais uma semana. Começando mais uma semana agora. Eu quero que você pegue essa palavra e você reflita. Às vezes, se você tiver que escutar essa live de novo, vou deixar salvo. Cara, a gente tem tudo para ser grande. A gente tem tudo para ser próspero em todas as áreas. A gente tem conhecimento de sobra em todas as áreas para a gente melhorar a saúde, melhorar casamento, melhorar a educação com os filhos, melhorar nosso lado profissional. A gente tem isso daí. Pensa que tem alguém pronto para te dar uma coisa e você não está apto àquilo. Não é triste? Você que tem condições aí, eu tenho certeza que você gostaria de dar tudo para o seu filho. Tudo, como eu tenho. E eu queria dar tudo para minha filha, só que eu falo assim, cara, se eu der tudo agora para ela, qualquer coisa que ela quiser, compra a boneca disso, compra isso, compra aquilo, chega e a gente torna aquilo tudo muito fácil, o que vai dar? Uma criança mimada que depois não sabe receber um não. Uma criança mimada que vai pro dia a dia e, nossa, meu Deus, se toma uma rejeição, Jesus Cristo, o que acontece com a cabeça da pessoa? Você precisa olhar, você que tem filhos, e você entender exatamente como Deus é com nós. Fala, caramba, se Deus me der todas as coisas sem eu semear, eu viro uma baita de uma criança mimada. Que quando eu tomar um não de um cliente, eu vou querer fechar meu espaço, desistir do meu espaço. Quando eu ficar uma semana sem cliente, eu vou querer desistir do meu negócio. Não é isso? Se todos os dias minha filha Laura sai da escola e todo dia ela fica pedindo coisa. Eu quero vestido, eu quero um chocolate, eu quero açaí, eu quero isso. Pessoas, se todos os dias eu vou no final lá e compro tudo que ela quer. Vamos lá, bebê, vamos no mercado. E eu tenho condição para isso. Todos os dias eu faço isso. Quando ela toma um não, o que ela vai fazer? Vai dar birra, vai chorar, se jogar no chão. Será que as nossas atitudes em muitas áreas da nossa vida, será que a gente não está agindo assim?
Ai, vou desistir. Não, o Instagram não dá certo, Instagram não é pra mim, eu não aguento mais, vou desistir, meu Deus. Eu vejo a Laura dando birra com 3 anos, 4 anos, porque eu não quis dar o chocolate. Aí dá toda aquela birra, você fala assim, cara, se eu der agora, vai ficar pior lá na frente. Então vamos segurar. Será que não é Deus assim com a nossa vida? De 3 stories que você coloca com caixinha de pergunta, ninguém responde, você para de fazer? Uma live, não entrou ninguém, nunca mais eu faço, porque não dá certo, meu Deus. Ai, mandei 5 áudios pro cliente, nenhum respondeu, desisto. Parei. Se eles quiserem, eles que vêm atrás. Birra. Escreve aí, eu vou parar de dar birra. Escreve. Eu vou parar de dar birra. Escreve aí. Eu vou parar de dar birra. Que seja uma semana de menos birra. Menos birra. Menos jeitinho. Menos tem que ser do meu jeito, não é do seu jeito não. O seu papel é só plantar. Menos birra. Faz o seu. Não olha pro que eu estou fazendo, faz o seu. Não olha pro que o vizinho está fazendo, faz o seu. Não é o que o outro está fazendo, faz o seu, gatona. Faz o seu, para de dar birra. Para de ser criança. É assim a nossa vida, cara. Eu, criando a minha filha, educando a minha filha, eu vejo Deus o tempo inteiro. Eu falo, caramba, essa atitude que a minha filha está fazendo de 3 anos, eu estou fazendo em tal área da minha vida. Quantas são as ações que eu olho para a Laura dando birra, eu falo, cara, eu faço isso no meu casamento. Quantas foram as vezes dela dando os showzinhos dela, da gente não dar as coisas, e você que é mãe, você sabe que os filhos dão show o tempo inteiro, que eles querem a coisa no tempo deles, do jeito deles. A gente tá adulto em idade, mas continua criança dando show, porque a gente quer do nosso jeito na nossa hora. A gente quer abrir um espaço e em 3 meses a gente quer ser a pessoa mais conhecida do mundo. Em 1 ano eu quero ser a referência do mercado. Em 2 anos eu quero ser a referência do mercado. A gente dá birra o tempo inteiro. E essas birras atrasam a gente. Agora, e se você festejasse, se você ficasse alegre por 1 seguidor a mais? Se você ficasse alegre por 1 cliente a mais? Engraçado que eu tenho meninas que falam assim, eu fiz lá seu curso e consegui 6 clientes, mas assim, nossa, é que eu imaginava que eu ia ter 50. Eu falo, cara, que mundo você tá? Tá dando birra o tempo todo, Cara, fica feliz por um pouquinho a mais, porque aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Para de dar birra. Eu sei que é uma live dura logo de segunda, poxa, caramba. Queria estar vindo aqui falar outras coisas, mas, cara, é o seguinte, eu fico 1 hora na esteira escutando pregação, depois eu faço minhas orações e falo, Deus, me mostra o que eu tenho que falar. Essas lives de manhã é sobre isso, e se eu estou falando sobre isso é porque eu tenho que escutar isso, porque quando eu falo eu sou o primeiro a escutar isso. E alguém aí tem que escutar sobre isso também. Alguém que vai assistir isso, tá no YouTube, vai ficar salvo, alguém vai ter que escutar isso mais tarde. Para de dar birra, para de atrasar. Pensa na criança, lembra sempre da criança. Se você tem filho, começa a olhar o seu filho, começa a educar o seu filho e entender como Deus nos educa para a gente não virar uns adultos que só enche o saco. Uns adultos que começam a conquistar as coisas. Quantas são as pessoas que ganhou dinheiro e virou um cocô na vida? Ganhou dinheiro, agora não respeita mais ninguém. Ganhou dinheiro, agora pisa em todo mundo. Você acha que Deus quer isso para você? Te dar as coisas para você virar uma Zé Ruela da vida? Tenho certeza que você deve ter parentes assim, que você conhece pessoas assim que ganharam dinheiro, ganharam uma herança, sei lá o quê, e hoje esnobam todo mundo, estão, sabe, pisando nos outros. Você quer ser essa pessoa? Só que deixa eu te falar, se você não tá assim, se você não cresceu ainda, é porque se você tivesse dinheiro, você seria essa pessoa. É duro isso, né? Se você tivesse dinheiro, se você tivesse já estourado na vida, você seria essa pessoa Zé Ruela. Sabe por que você não estourou ainda? Porque você está no processo.
Enquanto você não mudar essas coisas aí, enquanto você não parar de dar essas birrinhas, ai, não tenho cliente nenhum hoje, que saco, não vou fazer nada, isso, aquilo, birra. Ei, vamos semear. Escreve hashtag eu vou semear. Você vai tirar um print desse negócio, vai postar nos seus stories, eu vou te repostar. E a hashtag é eu vou semear. Gatona, eu não sei como, onde, quanto, não sei quanto, mas semeia. Quanto mais você semeia, mais a possibilidade daquela semente dar certo e você crescer. Eu vou semear. Eu vou semear. Gatona, se você me vê parado, eu vou estar lendo ou vou estar gravando vídeo. Se você me vê andando, eu vou estar escutando sempre um podcast. Eu estou sempre semeando. Lembre, o estudo é você semear. O estudo é você semear. Você se movimentar é você semear o tempo inteiro. Eu vou semear. Eu vou semear. Que deixa eu te falar, você vai colher, mas aquilo que você plantou. Não ache que você não semeou um negócio, você vai colher. Não é sobre isso. Você semeou, colocou lá uma semente de laranja, você colhe laranja. Colocou de limão, você colhe limão. Você não semeia, você não colhe uma coisa que você não semeou. É sobre isso. É sobre isso. Gatonas, uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. É uma palavra dura, mas eu acho que é sobre isso. É sobre isso. E note, essa palavra chegou primeiro no meu ouvido antes de chegar para vocês. Eu falando, eu escuto primeiro do que vocês. Então, se foi isso que eu falei, foi para me dar uma chicotada em mim também. E eu tenho certeza que deve ter feito sentido para algumas de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima semana. Nos vemos na próxima live e tchau!